Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Assaltantes de banco levam pânico ao interior. Bandidos assaltam agências em Ibiraiaras e Três Palmeiras. Gerente do Banco do Brasil foi morto. Policiais caçam responsáveis pelo assassinato dele e 6 bandidos já foram mortos em confrontos com a Brigada Militar. Assaltantes sem medo da polícia. Padaria que fica a 10 metros de delegacia é assaltada no interior em plena luz do dia. 130 anos da Cúria Metropolitana. Exclusivo. Nossa equipe tem acesso ao arquivo histórico do local e descobre curiosidades e segredos da Igreja Católica no Rio Grande do Sul. No futebol que vem a 2019, Débora de Oliveira fala sobre a dupla Grenal na fase de grupos da Libertadores e dos gaúchos que conquistaram a bola de prata. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A notícia do dia no Rio Grande do Sul. No norte do estado, bandidos assaltaram no início da tarde agências bancárias em 2 cidades. Em Ibiraiaras, pessoas foram usadas como reféns e nesta mesma ação, uma pessoa inocente morreu. Agora há pouco, a Brigada Militar acaba de confirmar que 6 bandidos foram mortos em confrontos com brigadianos nas matas próximas à cidade de Ibiraiaras. Já já, a reportagem completa aqui no segunda edição. A jovem que teve mais de 50% do corpo queimado pelo namorado em Santa Maria foi transferida para a Argentina. Quem tem as informações é Bruna Tasqueto. Depois de quase 10 dias internada em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria, Bernarda Massolo, de 20 anos, foi transferida para um hospital em Santa Fé, na Argentina, país de origem dela. Ela esperava por um leito em um hospital especializado em queimados em Porto Alegre. A família pediu ajuda e conseguiu o apoio do governo argentino para transferir a jovem que teve 56% do corpo queimado. A aeronave chegou em Santa Maria no início da tarde deste domingo. Segundo a polícia, na madrugada do dia 23 de novembro, o namorado de Bernarda jogou querosene e ateou fogo na jovem. Os dois dormiam na rua, onde também faziam malabares para ganhar dinheiro. Ângelo Gabriel Rolon, de 30 anos, fugiu, mas na última quarta-feira foi preso preventivamente em Candelária. Ele está na penitenciária estadual de Santa Maria e deve ser indiciado por tentativa de feminicídio. E em Santana do Livramento, o flagrante de um assalto hoje pela manhã em uma padaria. A curiosidade é que a padaria fica a 10 metros de uma das delegacias da cidade. Ou seja, não respeitam ninguém, não temem a polícia próxima, assaltam onde quer que seja. Luciane Coleman, boa tarde. Boa tarde, boa noite, Felipe. Pois é, né? Esses bandidos, eles chegaram praticamente junto com o padeiro. Chegaram ali um pouco antes das 6 horas da manhã, nem tiraram ali o capacete, já entraram armados e foram direto para o caixa, onde eles renderam e ficaram ameaçando ali o funcionário desta padaria. Conseguiram levar o dinheiro do caixa e até agora ninguém foi preso. E como você mesmo disse, Felipe, essa padaria fica muito próximo da delegacia e da cidade. E não tem medo nenhum de realizar o assalto, porque eles sabem que as delegacias, 6 da manhã, se tiverem plantão, vai ser no máximo um policial de plantão, não vai ter mais do que isso, então eles não temem porque estariam em maior número que os policiais civis, né? Nesse caso aí. Olha, Lu, tá difícil a vida no interior do Rio Grande do Sul. Tá difícil em qualquer lugar, mas especialmente no interior. Tá difícil mesmo. O assassinato de 3 pessoas na zona norte de Porto Alegre está sendo investigado pela polícia. A vítima foi ferida de raspão, inclusive, dentro da própria casa por um tiro que atravessou a parede, Lu.
Pois é, Felipe, que horror nessa história, né? Moradores do bairro Jardim Itu-Sabará, na zona norte aqui de Porto Alegre, eles foram surpreendidos durante a madrugada por um intenso tiroteio. Alguns veículos, inclusive, que estavam estacionados na rua, foram atingidos pelos disparos. Um morador da região foi baleado de raspão por uma bala de fuzil que atravessou a parede da casa. Imagina que susto, né? A vítima foi socorrida, né? E não corre risco de morte. Agora, 3 homens que estavam em um carro prata morreram durante o tiroteio. A polícia está investigando agora esses homicídios e uma das hipóteses, claro, que é o confronto, né, de facções criminosas que, infelizmente, né, Felipe, é a realidade hoje de Porto Alegre, esses confrontos, né, frequentes, exatamente, sistemáticos entre essas facções. E muito bem equipadas, né, porque aí você vê, né, o tiro de fuzil, né, que pegou e conseguiu aí atravessar paredes, né, e atingir, ainda bem, de raspão esse inocente que estava dentro da sua casa. Bom, o outro caso que chama a atenção no estado hoje. Um refém morreu após o ataque a 2 agências bancárias em Ibiraiaras, norte do estado. Mais uma vez aquela história. Cidade pequena, pouco policiamento, bandidagem de olho, agências bancárias próximas e a bandidagem faz o ataque duplo. A 190 quilômetros de lá, em Três Palmeiras, houve um outro assalto semelhante quase na mesma hora. A Brigada Militar faz um cerco na região e 6 bandidos já foram mortos. Rodrigo Mocelin da Silva, de 38 anos, era gerente adjunto do Banco do Brasil e estava trabalhando em Ibiraiaras há cerca de 30 dias. Ele era um dos reféns do grupo armado que atacou 2 agências bancárias na cidade, no norte do estado. O pessoal estava muito apavorado, bastante gente correndo, né, bem assustado com a situação, porque tinha muito tiro, bastante tiro. Moradores e funcionários dos bancos tiveram que formar um cordão humano enquanto os criminosos realizavam os assaltos. O bando fugiu em 2 carros vermelhos. Nessas imagens é possível ver os reféns na parte traseira dos carros. Rodrigo era um deles. Na fuga, houve confronto com a polícia. Os bandidos tentaram atacar a agência lotérica, mas o vidro blindado resistiu aos tiros. Cidade pequena, nós temos esse grande problema de não ter policiamento, então é difícil, é complicado. A 190 quilômetros de Ibiraiaras, em Três Palmeiras, uma agência do Sicredi foi alvo de uma quadrilha fortemente armada também no início da tarde. O ataque foi semelhante. O bando usou reféns para se proteger da polícia. Após roubar o dinheiro, eles fugiram neste carro preto. 2 reféns foram levados, mas um deles caiu logo que o veículo arrancou. O outro, que era vigia do banco, foi libertado no interior do município. As 2 cidades já tinham sido atacadas neste ano. É a situação do interior do Rio Grande do Sul, onde a história se repete nesse caso da falta de policiamento. E, infelizmente, a gente todo dia traz informação a respeito de assaltos no interior do estado. São mais raros em Porto Alegre, mas também acontecem na região metropolitana. A polícia faz um cerco na região, no interior de Ibiraiaras. 6 bandidos, ainda sem identificação, foram mortos em confronto com o GAT. Luciane Coman, você tem mais informações a respeito desses confrontos? Pois é, Felipe, é que o GAT, né, ele tomou a frente aí de toda essa operação, começou a avançar, mata adentro ali no interior de Ibiraiaras, e então a última informação é de que 6 bandidos já foram mortos neste confronto entre polícia, né, e os criminosos que tentam fugir. Pelo menos 2 seguem foragidos. Essa é a última informação que a gente tem. A polícia, então, continua trabalhando neste cerco e avançando mata dentro para tentar, então, capturar esses outros 2 suspeitos. Além disso, um suspeito foi preso agora à tarde. Ele foi identificado como Felipe Arnoldo de Oliveira, de 29 anos, sem antecedentes policiais, que também estaria envolvido no ataque de Ibiraiaras. E olha, Felipe, desde o início do ano, segundo o levantamento do Sindibancários, já houve 140 ataques a instituições bancárias aqui no estado. Um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, é um crime que não é apenas só uma sensação de que está aumentando, não, né? Não. A gente às vezes comenta isso aqui, porque é uma sensação que sempre a gente noticia.
Pois é. Diário, nós estamos na redação, a todo dia a gente recebe imagens de câmeras de segurança de assaltos a banco, ou inclusive, antigamente, no passado recente, eram muito aquelas explosões de madrugada. Nos últimos meses tem crescido muito esse tipo de assalto, cordão humano sendo usado, reféns sendo levados, e infelizmente essa é a realidade. Por quê? Porque eles sabem do pequeno número das guarnições da Brigada Militar no interior, vão às cidades pequenas e tentam ali, então, fazer a limpa em 2, 3 bancos ao mesmo tempo. Aconteceu de novo. Pois é, Felipe, e sabe que esses 2 ataques que a gente teve hoje, né, Ibiraiaras e Três Palmeiras, foram quase que simultâneos. As 2 cidades são ali na região norte, né, do estado, 190 quilômetros separam mais ou menos a distância entre elas. A polícia ainda não sabe se é a mesma quadrilha, mas o modo operante, como ele fala... O modo de operação é o mesmo. Você vê, colocam as pessoas no porta-malas dos carros, saem com os porta-malas abertos, né? Trafegam assim para exatamente se proteger de tiros da Brigada Militar. Por sinal, é o seguinte, né? Ainda não sabe de onde teria partido o tiro que matou o gerente adjunto do Banco do Brasil, e essa é a informação que todo mundo está perseguindo, inclusive a Brigada Militar, porque dentro da Brigada há uma sensação realmente de perda de uma vida de um inocente muito grande. Conversei com oficiais da Brigada, estão todos querendo saber em que situação se deu o confronto, se houve disparos, né, vindos das armas da Brigada Militar. Mas a boa notícia, porque afinal de contas, se entram em confronto com a Brigada Militar, estão se arriscando, né, é que nenhum brigadiano está ferido nos confrontos nas matas do interior de Ibiraiaras, né, e 6 bandidos já foram mortos. Né? Qualquer atualização eu volto aqui para dar a notícia, tá, Felipe? Em instantes, Lu. Um prédio imponente que chama a atenção no centro histórico de Porto Alegre está completando 130 anos. E a nossa equipe foi a primeira a gravar o arquivo histórico do local e descobrir um pouco das curiosidades e segredos da Cúria Metropolitana. 130 anos de história. E quanta história a Cúria Metropolitana de Porto Alegre tem para contar. A construção, que está sobre o antigo cemitério da cidade, já foi colégio, hospedaria e recebeu até o Papa João Paulo II em 1980. Em 2020 nós estaremos celebrando os 40 anos desta visita. E quem sabe uma visita futura do Papa aqui também, não é? Por que não? O Papa atual tem sua origem aqui entre os nossos vizinhos argentinos, portanto seria algo extraordinário, né? Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem tem acesso ao arquivo histórico da Cúria. Vanessa, que tipo de material a gente encontra aqui? Nós temos registros de batismos, casamentos, óbitos desde 1747, no período que a igreja fazia, às vezes, de registro vital, né? Não tinha cartório, portanto, a igreja registrava o batismo como nascimento, casamento e óbito. O registro de batismo mais antigo do arquivo é de uma escrava, do ano de 1747, preservado com cuidado para nunca ser apagado. Entre tantos arquivos e memórias, representantes da Igreja Católica trabalham para manter vivo o prédio que virou patrimônio histórico da capital em 2009. Esse prédio, segundo os especialistas, possui as linhas arquitetônicas mais puras do contexto arquitetônico de Porto Alegre. O segundo aspecto que vale destacar é aquilo que a Cúria representa para a igreja em Porto Alegre. Por assim dizer, o coração da presença da Igreja Católica nesse pedaço de chão. Um dos fatos mais curiosos da Cúria está nessa parte. Em 2012, durante a primeira fase de restauração do prédio, foram encontradas 3 covas, bem aqui. Os esqueletos estavam intactos e foram encaminhados para estudo em uma universidade da capital. Para 2019 está prevista a segunda fase da restauração. As melhorias não tiram a originalidade do prédio, que tem referências francesas e alemãs. Porque externamente não se mexe, porque o prédio é tombado. Aí vão se remodelar as salas para ocupar, né, a parte dos arquivos. As visitas acontecem às sextas-feiras. Basta agendar um horário. Não precisa pagar nada para desvendar os mistérios de um espaço cultural centenário no coração de Porto Alegre. A hora é dela.
nossa rainha do campinho, mas também do universo alegria. Beira-Rio, uau, hein? Lotado, né? Foi um prazer, foi um privilégio muito grande estar lá representando todos nós aqui da SBT-RS, ao lado da Mônica, e fazendo com que tanta gente reconhecesse o nosso trabalho. Cantei. O que tu cantou? Alô, amigo taxista, deixa eu te falar, tô precisando que você venha aqui me buscar. Bebi demais e não tenho condições. A audiência já subiu. Vamos falar de futebol, que é melhor. Inter fechou como todo mundo esperava e agora fechou já o ano que vem com o Odair Hellmann. Não, na verdade, assim, o Odair conseguiu um feito que há 4 anos não acontecia com esse resultado. Foi um empate, né, aos 47 minutos do segundo tempo, né, mas há 4 anos um técnico não começava a temporada e não terminava a temporada no Internacional. O último foi o Abel Braga em 2014. Então, assim, para um treinador que está começando um trabalho, vindo de um ano com tantas cobranças como foi no ano passado, tendo que, além de mostrar o próprio talento, convencer o torcedor de que aquele Inter que ele gostaria estava de volta, acho que todos os méritos dessa campanha foi para o Odair Hellmann, que a gente só está esperando a eleição do final de semana para ter a definição realmente do presidente, ou Marcelo Medeiros, se continuar, né, como no comando do clube, ou do Luciano Davi, que também já mostrou interesse em permanecer com o Odair como técnico para o ano que vem. Mas realmente foi uma conquista à parte, né? O Grêmio conquistou o G4, está na Libertadores, fase de grupos, junto com o Inter. 1-0, gol do Jael na Arena, que garantiu o Grêmio, então, de forma direta na Libertadores, que ainda não acabou, né? O presidente Romildo, inclusive, ontem mais uma vez se manifestou contra a Conmebol, disse que estava assistindo de camarote tudo que está acontecendo, porque o Boca Juniors entrou com recurso, diz que não quer jogar na Espanha, que acha que o River deve ser eliminado da competição. O River também já teria se manifestado dizendo que não quer jogar lá. E aí segue indefinida a competição. Enquanto isso, o Grêmio segue como atual campeão, mas agora tem vaga direta. O presidente Romildo não irá para o sorteio da Conmebol, em protesto ainda, vai mandar um outro representante do Grêmio, mas o tricolor está garantido já na fase de grupos. Bola de prata, dupla de área, Jeromel e Cuesta, na frente deles Rodrigo Dourado, lá na frente Everton Cebolinha. Os destaques da dupla Grenal nessa temporada, que bom que a gente conseguiu um equilíbrio, né? Porque ano passado a gente viu vários jogadores do Grêmio se destacando, até pela final do Mundial, onde estavam disputando, e dessa vez o Inter conseguiu renovar o menino, que é o Dourado, prata da casa, e ainda trazer o Cuesta pra cá, que foi o xerifão da zaga. Filipão, o melhor técnico do Bola de Ouro, são um time campeão, era óbvio, né? E o Danilo, nosso chefe, bem faceiro. Agora, Serra estão com... Primeiro, a forma de farmácias cuida com o coração. Tá bom. Alô, amigo taxista, deixa eu te falar. Tem muitos taxistas que nos assistem. Beijos a todos. A gente volta em instantes com as informações da previsão do tempo para a semana. Hoje chegou a fazer frio nas primeiras horas da manhã. Em instantes, a previsão completa aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos. Voltamos com a Segunda Edição, a informação do momento nas buscas que a Brigada Militar realiza no interior de Ibiraiaras, nas matas que fazem parte da região de Ibiraiaras. 6 mortos era a confirmação até há pouco tempo, e agora nos confrontos entre Brigada Militar e bandidos que realizaram esse assalto a 2 agências em Ibiraiaras, 8 mortos. É a informação da inteligência da Brigada Militar nesse momento. 8 bandidos mortos em confrontos com a Brigada Militar no interior de Ibiraiaras, nas matas que cercam a cidade. A primeira semana de dezembro começou com um frio completamente atípico para esta época do ano. A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas. Luciane, teve mínima de
1 grau hoje? 1 grau, inacreditável, né, Felipe? Inacreditável. Em São Francisco de Paula, na verdade, fez 1,1. Mas, enfim, frio igual, né? Bom, em Pelotas, no sul do estado, também fez um friozão hoje, logo no amanhecer, 6,6 graus. Quem saiu de casa cedo foi surpreendido, assim como lá em Santa Maria, onde alguns termômetros registraram, olha só, 13 graus ali no início do dia. Bom, amanhã, terça-feira, começa também com frio logo cedo. Em Santa Rosa e Caxias, mínima de 7 graus. E a gente pode ter alguma pancada de chuva ali entre a Campanha e o sul do estado. E aqui em Porto Alegre, a gente vai ter uma terça-feira de temperatura entre 11 e 27 graus. E eu já adianto, Felipe, que no fim dessa semana chega uma nova massa de ar polar. Ou seja, vamos ter mais um friozinho aí para quem gosta. Perfeito, Lu. Obrigado a você. Uma excelente noite. Boa noite. Amanhã, a cobertura completa no Primeira Edição com o comando de Marcelo Coelho sobre tudo o que aconteceu nesses assaltos no interior do estado. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. E Canoas Shopping. Juntos somos completos.